lá, Deus não pediu sacrifícios, né? Por que a gente vai falar disso, pessoal? Muitas pessoas pegam um texto de Jeremias 7:22, né, que diz assim: porque não falei a vossos pais, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos e sacrifícios, no dia em que os tirei da terra do Egito. Aí muitas pessoas falam, tá vendo? Jeremias está desmascarando Moisés na cara dura. Né? Tem até aquela teoria, né, de, salvo engano, de Marcião, que Moisés era o diabo, a lei de Moisés ali foi o diabo que usou Moisés, né? E dá toda aquela doutrinação, né? Olha a contradição, tá vendo? Como é que você sai dessa, crente? Mas vamos lá, pessoal. Vamos contextualizar a informação. É fácil, tá? Mas em Êxodo e Levítico, Deus claramente deu leis sobre sacrifício. Então, como entender isso? Primeiro ponto, nunca se faz doutrina isolando um versículo. Esse é o primeiro ponto. Até porque no próprio livro de Jeremias, nós vamos ter as seguintes informações. Ó. Jeremias 6:20. Primeiro, Jeremias é um profeta do exílio. Então ele está advertindo o seu povo. Todo profeta, ele faz isso aqui, pessoal. Ele fala dos pecados do povo, fala que Deus não se agrada dos sábados, dos sacrifícios, tudo isso. E depois ele lança os oráculos de bênção se o povo obedecer. Vamos lá, Jeremias 6:20, o que diz? Para que venha a mim o incenso de Sabá e a cana aromática de terra remota? Os vossos holocaustos não são aceitáveis, e nem me agradam os vossos sacrifícios. Aqui Deus rejeita, em Jeremias 6:20, sacrifícios porque o povo está em pecado, mas o texto pressupõe que sacrifícios poderiam ser aceitáveis. A lógica do versículo implica eles poderiam ser aceitáveis se o povo obedecesse. Já em Jeremias 17:26, nós temos isso daqui. Ó. Virão das cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém, trazendo holocaustos, sacrifícios, ofertas de cereais, e incenso, trazendo sacrifícios de louvor à casa do Senhor. Nesta profecia, Deus afirma que sacrifícios voltarão a ser trazidos legitimamente ao templo. Aqui o culto sacrificial aparece como algo aprovado por Deus quando o povo estiver obediente. Tá? A mesma coisa vai ter em Jeremias 33:11. Ó. Trazei ações de graças à casa do Senhor, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E também Jeremias 33:18. Nem aos sacerdotes levitas faltará homem diante de mim para oferecer holocaustos, queimar ofertas de cereais e fazer sacrifício todos os dias. Então não adianta, pessoal, eu pegar um versículo isolado e esquecer desses outros. Você tem que analisar o contexto. Aqui é o contexto do retorno do exílio babilônico, né? Que eles tiveram a construção do templo, os sacerdotes ali tiveram novamente. Agora vamos explicar aqui essa questão. Jeremias ele está usando uma linguagem profética típica, tá? Que é o quê? Uma prioridade moral acima do ritual. A frase não ordenei, no hebraico bíblico, no contexto profético, é um modo enfático de dizer: isto não foi o mais importante. Isto não foi o foco original da aliança. É uma linguagem de contraste de prioridade e não de negação absoluta. Isso aparece em vários lugares. Oséias 6:6. Quero misericórdia e não sacrifícios. Obviamente Deus queria sacrifícios, né? Mas não como substitutos da obediência. Isaías 1, do 11 ao 17, né? O contexto de Isaías 1, do 11 ao 17 é que Deus rejeita os sacrifícios, né? Inclusive até os sábados, porque o povo vivia em pecado, não porque o rito fosse errado. Em 1 Samuel 15:22 também diz assim: obedecer é melhor do que sacrificar. Não é verdade? O ponto 2. O contexto imediato de Jeremias. Jeremias ele está criticando o povo que oferecia sacrifícios, mas vivia em injustiça, idolatria, opressão dos pobres e imoralidade. E acreditava que, oferecendo sacrifícios, estava automaticamente em paz com Deus. Por isso Jeremias diz, desde o começo, o foco da aliança não era sacrifício, era obediência. Né? Isso está no próprio versículo 23, que é posterior ao 22.
ouve a minha voz e eu serei o vosso Deus. Ou seja, obediência e fidelidade à aliança são o coração da relação.